meus jovens! E aí, como que vocês estão? Tenho certeza que todo mundo aumentando aí a utilidade do tempo estudando como se não houvesse amanhã, não é? Pois é, pode ser que não haja mesmo, hein? Brincadeirinha, com certeza haverá. E haverá um amanhã cheio de oportunidades pra gente, se Deus quiser, com muita saúde. Difícil, mas com muita esperança, tenho certeza. E agora a gente vai olhar para a margem de segurança, né? Nada melhor do que falar de segurança. Margem de segurança operacional. O que vem a ser isso? Isso também é mais uma ferramenta lá do custo, volume, lucro, que no fundo, está mais atrelado ao ponto de equilíbrio. Por que eu não falei tudo junto lá com o ponto de equilíbrio? Para não ficar muita coisa acumulada, né? Para você ficar ouvindo tudo de uma vez só. Eu sei que é chato, que fica cansativo, né? Você está prestando bastante atenção, faz suas anotações. Então, eu resolvi quebrar para ficar mais fácil para você estudar, certo? Então, agora a gente vai falar nada mais, nada menos do que margem de segurança operacional. O que vem a ser a MSO? Lá no metrô a gente sabe que tem a SSO, né? Que eu também não sei o que significa, mas MSO eu sei dizer com toda a segurança que é margem de segurança operacional. Muito bem, a margem de segurança operacional trata da quantidade de produtos que são vendidos acima do ponto de equilíbrio. Sabe aquela palavra que nós, mulheres, principalmente a gente odeia falar, a não ser que fala que diminuiu? Então, a gordura. Pois é. A margem de segurança operacional, ela não quer que a empresa perca gordura, ela quer que a empresa mostre a gordura, né? A gente vive escondendo uma gordurinha aqui, outra ali, embalhando, etc, né? E aí, não. Essa ferramenta, ela tem a opção de fazer o quê? De mostrar a gordura da empresa. E qual é a gordura? Quanto ela está acima do ponto de equilíbrio? Quantos produtos a empresa em determinado período fabrica e vende acima do ponto de equilíbrio, certo? Então a gente fala que essa é a gordurinha, né? Tipo, se a empresa deixar de vender aquela quantidade que está acima, ela não vai entrar em prejuízo. É claro que nenhuma empresa quer diminuir as suas atividades, né? O sonho das empresas é aumentar cada dia mais. Porém, nem sempre isso acontece. Então, de repente, lá na gestão, eles precisam tomar uma decisão com relação a vender ou não vender uma determinada quantidade de produtos. Eles precisam cortar determinado cliente para saber o impacto que isso dá lá no final do resultado dessa empresa. Então, a margem de segurança operacional tem esse objetivo de mostrar para a gente quantos produtos a empresa está acima do seu ponto de equilíbrio. Então, se ela deixar de vender X produtos, ela entra em prejuízo? Quando é que ela entra em prejuízo? Então, essa é a função da MSO. O que nós temos aqui? A margem de segurança operacional evidencia se a empresa, em função de algum motivo, pode abrir mão de vendas, até quanto isso pode acontecer. Se a empresa deixar de vender uma certa quantidade de produtos, cairá em prejuízo? Isso é possível verificar por meio da margem de segurança operacional. Aqui, como é que eu calculo isso? Primeira coisa, eu vou fazer a margem de segurança operacional, veja, pelo ponto de equilíbrio contábil. Custo fixo menos despesa fixa, dividido pela margem unitária. A hora que eu achar essa quantidade aqui, certo? De produtos mínimos que ela tem que fazer e vender em determinado período para cobrir todos os seus gastos fixos, a gente vem para cá, para a margem de segurança operacional. Então, a gente vai pegar a quantidade que a empresa vendeu no período e vai deduzir do ponto de equilíbrio. Nesse sentido, nós temos a margem de segurança operacional. Quantos produtos a empresa está acima do ponto de equilíbrio? Qual é a reserva que ela tem? Qual é a gordura que ela tem que ela pode queimar? Né? Que ela pode queimar e não entrar em prejuízo. Então, é isso que diz a margem de segurança operacional. Então, vamos agora aqui fazer um exemplo bem simples de margem de segurança operacional.
Eu tenho um volume de vendas de 400 unidades, receita 100 mil para esse volume. Aí ele fala que o volume no PEC é de 350 unidades e a receita nesse volume de PEC é 87.500. Eu sei que está acima, por quê? Porque ele está falando aqui, ó, que o PEC, ou o ponto de equilíbrio contábil, é de 350 e o volume de vendas é de 400. Ou seja, essa empresa tem um adicional de 50 unidades que ele traz em lucro. E aí ele fala também, ó, volume de vendas 100 mil e no PEC é 87.500. Então, a gente sabe que essa empresa tem lucro, que ela tem margem de segurança operacional. Então, vendas, volume no PEC, vendas em volume 400, no PEC 350, margem de segurança operacional 50 unidades. Venda em valores 100 mil, PEC, a venda em PEC 87.500, a margem de segurança operacional 12.500, uma margem de segurança operacional de 12,5%. Então, a empresa pode deixar de vender até 50 unidades que ela não entra em prejuízo. Novamente, esse não é o sonho da empresa, né? O sonho é que ela venda 500, 600, 700 unidades. Mas, se por um acaso uma eventualidade vier a ocorrer, a gente sabe que se ela deixar de vender até 50 unidades, ela não entra em prejuízo. Portanto, ela tem uma margem operacional, margem de segurança operacional de 50 unidades. Outra coisa aqui importante, né, quando a gente tratou lá do ponto de equilíbrio, é o seguinte, nós temos de 3 níveis, o contábil, o financeiro e o econômico. Então, quando a gente compara eles, a gente sempre tem que saber que o contábil é aquele que está lá no meio de tudo isso. Custo fixo mais despesa fixa dividido por margem unitária. O ponto de equilíbrio financeiro é aquele que exige menos. Por quê? Porque a gente tira lá dos custos de despesas fixas tudo aquilo que não movimenta a caixa. O clássico é a depreciação. Então, eu pego tudo que é fixo, tiro a depreciação, então eu vou ter um custo fixo menor para dar conta para uma mesma margem de contribuição unitária. Então, aqui eu preciso de menos produtos. Já o ponto de equilíbrio econômico é o maior deles, que exige mais quantidades fabricadas e vendidas, à medida em que eu considero, além de tudo que é fixo, ainda considero também um lucro. Considero um lucro para a empresa ter durante aquele período, um lucro mínimo. Então, quantas unidades eu preciso fabricar e vender para ter aquele lucro mínimo, certo? E aí, quando a gente fala da margem de segurança operacional, a gente tem que saber que ela precisa ser maior do que a PEC, para eu ter essa gordurinha, para eu ter esse adicional, para eu ter esse além, né? Eu só tenho margem de segurança operacional se eu tiver pelo menos uma unidade além do ponto de equilíbrio contábil, certo? Então, essa relação ela é bacana de você lembrar que te ajuda a resolver questões rapidamente, certo? Questões do dia a dia, questões de prova, questões de teste de empresa, enfim, te ajuda a resolver tudo rapidamente. Se você tiver esses conceitos sempre em mente, lembre-se sempre que o ponto de equilíbrio financeiro, o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio econômico é dependente da margem de contribuição unitária, certo? Sem ela, a gente não consegue chegar efetivamente nesse resultado que a gente quer. Então, aqui no mais, eu vou deixando mais uma questão aqui para você estudar, para você se aprofundar, para você conhecer mais, assim como eu faço em todas as nossas aulas, sempre uma pergunta aqui no final para você, né? Se você se interessar em estudar mais sobre esse assunto, eu sempre estou indicando também um capítulo de livro aqui para você estudar e a gente vai terminando aí mais um assunto de contabilidade gerencial. Eu já coloquei lá para você os exercícios, já disponibilizei tudo isso, vou estar online no horário da nossa aula, certo? Para a gente conversar sobre esse material novo, para a gente trocar ideia, para a gente tirar dúvida. Então, é claro, jovem, eu estou sempre esperando a tua presença, tá? Por favor, estamos em isolamento, mas agora vamos ficar juntos, nem que for online, certo? Eu já estou com saudade de todos vocês. Dá para acreditar num negócio desse? Pois é.
Eu quero a minha vida de volta e eu tenho certeza que você também. Mas então vamos ficar junto de algum jeito. Entra lá no chat, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos falar da disciplina. Eu te espero. Beleza? Até mais.